Aleluia. Graça e paz, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. É com alegria que nós, nesse domingo tão especial, celebramos a ressurreição de Cristo e desejamos que a boa mão do Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, nesse dia tão marcante, tão especial para todos nós, enquanto cristãos e cristãs. Na verdade, para toda a humanidade. Que a graça de Deus, que a boa mão do Senhor abençoe você, a sua vida, a sua família, e desejamos de coração uma feliz Páscoa para todos e todas. Nessa manhã, irmãos e irmãs, nós vamos refletir esse tempo especial. Nós estamos, a nossa escola dominical está adotando, a revista Em Marcha. E essa revista ela está assim muito boa. Os temas são assim muito especiais, temas ligados à vida com Deus, a um relacionamento mais profundo, mais intenso com o Senhor. E a nossa oração é que possamos romper, que possamos avançar, que possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te convido para nós orarmos. Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, te louvar pela dádiva, Senhor, da vida, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, ou de estarmos, ó Deus, em nossas casas, mas adorando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, buscando a cada dia, Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Senhor possa falar de um modo assim tão especial, Deus, continuar nos falando nessa manhã, de um modo especial, que muito mais do que um estudo, uma palestra, uma ministração, de fato o Teu Espírito possa nos conduzir, Deus, a esse lugar de intimidade, de adoração, de um profundo relacionamento contigo. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Continua falando conosco, Pai, edifica as nossas vidas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, é o texto que nós vamos refletir nessa manhã. Nós vamos falar sobre oração, comunhão com o Pai. Eu queria contar uma breve história no começo da nossa reflexão, porque no outro momento que eu estive aqui, eu também trouxe uma palavra sobre oração, oração como estilo de vida. E o tema de hoje pode ser uma continuação da ministração que alguns dias atrás eu fiz. E eu me lembro que, quando eu era pastor lá em Sergipe, tinha uma irmã que ela ia aos nossos cultos, ela não era membro da nossa igreja, mas ela sempre nos visitava quando podia. E sempre que ela podia, ela estava conosco. E quando ela ia à nossa igreja, eu sempre estava falando sobre perdão, perdão, perdão. E um tempo depois ela me disse: pastor, toda vez que eu vou lá na sua igreja, o senhor está sempre falando sobre perdão, perdão. Não tinha outro tema, outro assunto, eu ficava falando comigo mesmo. Por que ele não fala de outra coisa, só fala sobre perdão? Aí depois ela me confidenciou isso, ela tinha se tornado membro da nossa igreja. Mas o interessante é que, se nós falamos muito sobre um tema, é porque é a vontade do Pai, porque é o desejo do Senhor para a sua igreja. E ela me confidenciou que depois daquelas ministrações, ela ligou para as pessoas, ela entrou em contato com muitas pessoas para pedir perdão. Depois ela foi pessoalmente na casa das pessoas às quais ela necessitava pedir perdão e perdoar. Então, era porque Deus de fato queria ministrar algo especial ao coração dela. E Deus, com certeza, nesse tempo, também deseja falar muito aos nossos corações, irmãos e irmãs, através desse tema tão vital que é a oração. De fato, a oração ela é essencial na vida de cada cristão, de cada cristã, porque nos conduz a um relacionamento de comunhão e intimidade com o Pai. A oração ela abre um caminho, constante de comunicação com o Senhor. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46. Lucas 22, versículos 39 a 46. E saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação.
Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. E então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa ministração, irmãos e irmãs, nós vamos nos deter à oração, mas observando a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, né? A importância que o nosso mestre ele dava à oração, para que de fato sejamos inspirados, sejamos inspiradas a experimentarmos isso, a adotarmos de fato, né, a oração como nosso estilo de vida. Nós sabemos o quanto Deus deseja se relacionar conosco. Mas mais do que o desejo de Deus, é necessário que seja também o nosso desejo de nos relacionarmos com o Senhor. Todos nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo deseja ardentemente se comunicar conosco, ministrar o nosso coração, transferir, né, os desejos dele para nós. E a oração, de fato, é esse caminho, né? Esse meio de comunicação que abre portas para que nós possamos viver a cada dia uma comunhão mais intensa, mais profunda com o Senhor. Pode passar? De fato, Jesus, ele foi um homem de oração. Nós podemos observar que na vida do Mestre, pode ser o próximo slide, por favor? Aleluia. Jesus, de fato, foi um homem de oração. Sua vida nos inspira, nos motiva. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas 5,16, que Jesus orava em particular com os seus discípulos. Jesus passou a noite orando antes de escolher os seus 12 discípulos. Lucas 6, 12 a 13. E aqui, irmãos, a gente destaca, não é? Que, de fato, em todas as situações, nós precisamos orar, nós podemos orar. Em momentos especiais, Jesus ali, antes de escolher os 12, ele estava intercedendo, passou a noite inteira. Isso mostra a relevância, a importância de nós buscarmos ao Senhor, nas coisas mais complexas e nas coisas simples também, não é? Muitas vezes, quando você vai comprar alguma coisa, eu quero comprar uma geladeira, eu quero comprar um carro, eu quero comprar qualquer coisa, nós precisamos e devemos antes colocar diante do Senhor, para ter uma direção, uma resposta, se de fato é a vontade de Deus que façamos aquilo. Jesus orava com os seus discípulos, não é? Lucas 9, versículo 28, Jesus estava intercedendo com os seus discípulos, e aqui é importantíssimo nós ressaltarmos que nós precisamos, de fato, buscar amigos de oração, parceiros e parceiras de oração. Podemos orar a sós, não é? Devemos e podemos orar a sós, mas é muito bom nós buscarmos pessoas para estarem orando conosco. Jesus tinha os 12, estava com eles aqui no Getsemane, mas também tinha os 3, Pedro, Tiago e João, e a gente lembra, não é, do nosso propósito aqui do nosso distrito, que são os parceiros de oração. Precisamos, irmãos e irmãs, procure amigos, busque amigos, pessoas para orar com você, para tomar aquele café pela manhã com você, buscando a face do Senhor. Jesus orava em meio à missão, Lucas capítulo 10, versículo 21. Jesus orou na cruz, entregando-se ao Pai. Então, de fato, irmãos e irmãs, cada um desses textos, não é, fica para você acompanhar na sua casa, para você aprofundar a leitura desses textos, mas nós podemos observar que em cada momento Jesus estava ali intercedendo, buscando, clamando, não é, exercitando a sua vida de oração. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, nós vamos ler esse texto, Lucas capítulo 11, versículo 1.
tem um pedido dos discípulos, não é? De uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos e irmãs, os próprios discípulos, aqueles que caminhavam com o Senhor no primeiro momento, fizeram um pedido assim muito especial. Um pedido que nós também precisamos e devemos fazer a cada dia. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Deus, a amar, a valorizar a oração. De fato, termos a oração como estilo de vida. Como discípulos e discípulas do Senhor, nós precisamos de fato, irmãos e irmãs, ser reconhecidos como homens e mulheres de oração. Eu sempre falo isso, comunico isso à igreja e aonde eu estou, que se tem de fato, vamos dizer assim, um título, não é bem título, mas se podemos ser reconhecidos por algo, precisamos de fato ser reconhecidos como homens e mulheres que têm intimidade com o Senhor, que dedica a sua vida à vida de oração, a buscar ao Senhor, a estar com o Senhor. Se foi importante para os primeiros discípulos, com certeza continua sendo importante na minha vida e na sua vida. E nós precisamos refletir de fato hoje como anda a nossa vida de oração enquanto discípulos e discípulas, enquanto homens e mulheres de Deus. Muitos querem ser conhecidos aí fora como amigos, né? Amigos do governador, amigos do prefeito. Isso é bom, ter boas amizades, isso é ótimo em todas as circunstâncias, isso é muito bom. Há um ditado que diz que muitas vezes é melhor ter um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Mas, se de fato nós queremos ser reconhecido como homem e mulher de oração, de fato, deve ser um dos nossos propósitos de vida. Irmãos e irmãs, dentro desse texto que nós compartilhamos nessa manhã, um texto de um momento crucial na vida de Jesus, um momento fundamental, já próximo ali à crucificação, mas e fundamental também para a nossa vida. Nós vamos ressaltar aqui algumas lições que esse texto nos traz sobre a vida de oração de Jesus. O que é que nós podemos, dentre muitas coisas, dentre muitos temas, o que nós podemos e devemos aprender com Jesus dentro desse texto. O versículo 39 nos diz, vamos ler o versículo 39, capítulo 22, minha Bíblia. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. A palavra aqui, como de costume, ela nos chama muito a atenção. Porque nós sabemos e temos ministrado sobre isso, que de fato a oração precisa fazer parte do nosso estilo de vida, não é? Algo comum, algo natural, não como uma obrigação, porque muitas pessoas, infelizmente, ainda veem as disciplinas espirituais, não é? Oração, jejum, estudo da palavra, como uma obrigação. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Não, nós não temos que fazer, preciso fazer. Mas amamos fazer, temos prazer de fazer, sabemos o porquê fazemos, porque isso nos fortalece. Wesley chamava as disciplinas espirituais, não é, de meios de graça. A oração para ele era muito mais do que uma disciplina, mas um meio no qual o próprio Deus comunica a sua graça ao seu povo. Então a oração precisa fazer parte do nosso estilo de vida como algo natural, como nós comemos, bebemos, trabalhamos, não é? Precisamos de fato vivenciar isso com leveza, com alegria, com satisfação. E a nossa oração é que a cada dia isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida, enquanto discípulo e discípula, enquanto homens e mulheres de Deus, que de fato a oração faça parte do nosso estilo de vida, como foi de Jesus. Jesus costumava subir até o Monte das Oliveiras. Aqui ele está no Getsemane, que era um lugar específico ali
no Monte das Oliveiras. Segunda lição que nós queremos compartilhar nesse texto é que nós precisamos, de fato, buscar ter um lugar para orarmos. O versículo 40 nos diz, versículo 40 de Lucas 22 nos diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Chegando ao lugar escolhido. Jesus tinha no Getsêmani, irmãos e irmãs, um lugar especial para passar tempo com Deus. Ter um lugar específico para orar torna o tempo de oração uma oportunidade, não é, de encontro mais íntimo com o Senhor. Então, busque na sua caminhada de fé, busque no seu dia a dia, de fato, ter um lugar específico para você orar, ali na sua casa, o espaço, o ambiente que você entende ser o mais propício, e ali você vai com certeza ser renovado pelo Senhor, ser renovada pelo Senhor. É claro que nós podemos e devemos orar em todos os lugares, não é? Sobretudo no tempo que nós vivemos. Nós podemos manter o nosso relacionamento com Deus no nosso carro quando vamos trabalhar, ou quando vamos fazer nossas atividades diárias. Podemos orar no carro, podemos orar até no banheiro, nós podemos orar. Podemos e devemos orar em todas as circunstâncias e em todos os lugares. Mas, a exemplo de Jesus, é muito bom quando nós temos um lugar específico ali. Eu gosto muito de orar no meu quarto. Ali já é um local onde eu me sinto muito bem, e ali o Senhor me trata, me renova, me fortalece, me cura, me liberta. Então, entendemos que, a semelhança de Jesus, podemos ter e devemos ter um lugar para orar. Outro grande ensino de Jesus está no versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Irmãos e irmãs, a oração, de fato, ela requer humildade. Ao ajoelhar-se, Jesus demonstrava seu coração rendido ao Pai. É claro que o principal é nós quebrantarmos o coração diante do Senhor e nos apresentarmos a Ele em humildade. E aí muitos podem estar pensando: então nós só podemos e devemos orar de joelhos. Não, irmãos e irmãs. Ao ajoelhar-se, Jesus estava demonstrando o seu coração rendido ao Pai. Mas nós sabemos que muitas vezes nós até dobramos os joelhos, mas não dobramos a nossa cerviz, não nos quebrantamos. Podemos e devemos sim cultivar esse bom hábito de nos ajoelharmos, de nos rendermos ao Senhor. Mas antes de tudo, como homens e mulheres de Deus, precisamos render a Deus o nosso coração. E isso é em humildade, isso é em quebrantamento, isso, rendido de fato à vontade do Senhor, ao querer de Deus para a nossa vida. Quando nós vamos orar, mas com os nossos corações endurecidos, com os nossos corações soberbos, a nossa oração ela se torna infrutífera, ela não vai gerar os benefícios e os resultados que Deus deseja que essa comunhão, esse relacionamento traga para nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, quanto mais nós nos rendermos a Deus, mais nós teremos condição de resistir diante das dificuldades. E esse texto, ele nos mostra isso. Jesus chama os seus 12 discípulos, para estarem com Ele em oração, para estarem buscando. Nós temos aqui outros relatos em Mateus e em Marcos que ressalta mais a questão dos 3 discípulos, mas aqui no texto de Lucas, em especial, ele mostra que Jesus estava com os seus discípulos, Mas independente dos 12, ou independente dos 3, Jesus, ele estava ali com o seu coração, de fato, em humildade diante do Senhor. E nós entendemos que esse é um requisito fundamental para que as nossas orações, de fato, cheguem até o coração de Deus e que sejam respondidas segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Uma outra lição que nós podemos e devemos aprender com o Senhor está no versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Irmãos e irmãs,
A angústia não deve parar a nossa oração. Persista, insista, não desista, mas continue. O texto nos mostra que orou a primeira vez e aquilo que ele estava sentindo não passou, mas ele continuou orando. Foi orar a segunda vez, foi orar a terceira vez. Existem momentos das nossas vidas, existem situações que nós podemos estar passando, físicas, emocionais ou espirituais, que nós vamos orar uma vez, vamos orar duas vezes, vamos orar três vezes, e não vai passar. Algumas vezes até parece que a agonia vai aumentar nesse primeiro momento, mas aí é um sinal que nós devemos continuar, que nós devemos perseverar, que nós devemos continuar buscando ao Senhor. Então, a angústia, as dificuldades, os problemas, ou talvez até aquela resposta que nós esperávamos, não é? Não chegou ainda, mas nós precisamos continuar. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecermos, não é? De continuarmos, porque, irmãos, em tempo oportuno, Deus nos responderá. Em tempo oportuno, o Senhor manifestará a sua vontade. Mas nós precisamos continuar. Uma das características do nosso tempo é o imediatismo. E eu acredito que isso impede muitas vezes de nós termos uma vida de oração. E muitas outras coisas. Porque nós queremos ver o resultado logo, queremos ver o resultado para ontem. Não perseveramos muitas vezes, não permanecemos. E uma vida de oração, irmãos e irmãs, é necessário a perseverança. Existem coisas que você vai orar um dia e a resposta vai chegar. Existem situações que você vai orar um ano, anos, mas uma coisa é certa, não há oração sem resposta da parte de Deus. Eu entendo que a oração é uma semente sempre frutífera. Tem sido assim na minha vida e com certeza não é diferente na sua, meu irmão, minha irmã. Deus sempre vai fazer a semente brotar, germinar, mas é no tempo dele, é do jeito dele. Mas irmão, irmã, persista, continue, não esmoreça, porque Deus ele responderá com um sim, com um não, com um espere, mas o coração de Deus se moverá e ele responderá às nossas orações. Mas uma lição que o Senhor nos traz nesse texto, irmãos e irmãs, é que nesse momento tão difícil, tão marcante, para a vida de Jesus e para toda a humanidade, o texto nos diz que muitas vezes que os discípulos nem uma hora puderam estar com Jesus em oração. O Mestre, ele tem nos chamado, irmãos e irmãs, à oração. Não durma, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós despertarmos. Nesse momento, Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele em oração, para dividir essa carga com eles. Amados irmãos e irmãs, será que muitas vezes nós não estamos dormindo demais quando deveríamos estar acordados em oração? E muitas vezes nós deveríamos estar dormindo e estamos acordados, ocupados muitas vezes com tantas outras coisas que não acrescentam a nossa experiência com Deus, que não acrescentam a nossa intimidade com Deus. Algo muito claro que Jesus falou aqui nesse texto: nenhuma hora vocês podem vigiar comigo, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Amados irmãos e irmãs, o Mestre nos chama à oração e ele diz claramente: não durma. É tempo de, como igreja, nós intensificarmos, aumentarmos o nível da nossa espiritualidade em todas as áreas da nossa vida. E em particular, na nossa vida de oração. Nós podemos ir mais longe. É um desejo do coração de Deus que nós possamos ir mais profundo. Por isso, o Mestre, de maneira tão graciosa, nessa manhã e nesse tempo e nesse ano, está nos chamando a intensificarmos a nossa oração, nos deliciarmos através da intercessão. E com certeza, irmãos e irmãs, a nossa vida, ela nunca mais será a mesma, à medida que eu e você mergulharmos de fato no nosso relacionamento com Deus. Eu gosto muito de analisar a vida de alguns homens. Jesus, de fato, é o modelo mais inspirador
de oração, mais motivador e inspirador. Mas eu gosto de analisar a vida de alguns homens que marcaram história. Dentre eles, o Tozer, o Finney, Charles Spurgeon, o Moody, foram homens profundos na oração. Homens, irmãos e irmãs, que marcaram a história. O Tozer, ele tem uma frase muito interessante. Parece uma frase redundante, mas é uma das frases mais profundas que eu já ouvi. Ele diz, olha, orar e continuar orando, até nós começarmos a orar de verdade. Primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando, orar, continuar orando, até começarmos a orar de verdade. E quando a gente estuda a biografia de Tozer, de Finney, de Moody, de Spurgeon, de Lutero, Calvino, de Wesley, falando dentro da nossa própria casa, do nosso próprio espaço, irmãos, eram homens profundos na oração, homens intensos na oração. E hoje, parece-me que às vezes algumas pessoas acham que já oram demais, que eu já oro demais. Se você já ora demais, irmãos, aumente ainda mais o nível. Porque quando você começar a achar que está orando, é aí que você deve mergulhar ainda mais fundo na sua vida de oração. Uma outra experiência, um outro exemplo que esse texto nos traz. O versículo 46 nos diz: E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A oração, ela nos fortalece espiritualmente. Muitas pessoas pensam que a oração é apenas algo para nós recebermos bênçãos, né? Bênçãos, livramento, provisão. Isso também é importantíssimo, é fundamental. Mas a oração, irmãos e irmãs, ela nos fortalece espiritualmente. A oração nos proporciona essa força espiritual para que nós possamos permanecer firmes em todas as circunstâncias das nossas vidas. Os dias são difíceis, os dias são maus. Se nós, enquanto cristãos e cristãs, irmãos, não estivermos diariamente, continuamente aos pés do Senhor, nós não vamos aguentar as pressões desse tempo, as pressões da nossa vida, os tantos problemas e adversidades que nós temos. Por isso que nós temos compartilhado sobre esse tema, para que de fato nós possamos crescer e cada dia nós temos mais vigor espiritual. Enquanto igreja precisamos desse vigor, e a oração ela nos fortalece espiritualmente. Jesus, quando saiu do seu lugar de oração, ele saiu fortalecido. Jesus, quando saiu desse tempo, desse momento, ele saiu pronto para enfrentar tudo aquilo que lhe estava proposto. Da mesma forma, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos relacionamos com Ele e temos o nosso tempo de oração, quantas vezes, irmãos e irmãs, quantas vezes eu fui orar tão pesado, tão sobrecarregado, fisicamente, emocionalmente, e depois daquele tempo de oração, a gente sabe o quanto a gente sai dali leve, não é? Disposto a continuar. Quantas vezes a gente vai para o momento de oração até pensando em desistir, pensando em abandonar algumas situações, mas depois desse tempo com Deus, nós somos renovados, nós somos fortalecidos para continuar e para vencer todas as dificuldades que se levantam. Por isso, vale a pena buscarmos a face do Senhor. O Salmo 105, versículo 4, nos diz: buscai o Senhor e o seu poder, busquem todos os dias a sua presença. Para nós concluirmos, irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês uma frase de John Wesley, onde ele diz: a oração era considerada por John Wesley o meio mais importante de graça. E vale destacar aqui, né, Wesley, ele criou essa expressão, né, meios de graça. Hoje, no nosso cotidiano, nós falamos muito sobre disciplinas espirituais, que são as mesmas coisas. Mas ele gostava de usar a expressão meio de graça, porque ele entendia que era algo mais profundo, algo que tirava um certo peso da questão da disciplina, não é? Como muitos pensam, eu tenho que fazer. Ele entendia que o meio de graça era muito mais do que um dever, mas algo que o próprio Pai comunica aos seus filhos
quando nós estamos orando, quando nós estamos jejuando, quando nós estamos estudando a palavra, né? Os meios de graça, a Santa Ceia e todos esses meios os quais Deus criou para o nosso bem, para o nosso relacionamento. E Wesley vai dizer: a oração é certamente o grande meio de nos achegarmos mais perto de Deus. Todos os outros meios de graça são úteis a nós, desde que sejam usados juntos ou nos preparem para isso. Tremendo, né, irmãos e irmãs? Quando a gente lê a biografia de Wesley, ela é muito motivadora, ela é muito inspiradora em todos os aspectos da sua caminhada. Não é? Seu conhecimento teológico, seus escritos, mas muito mais do que isso. O que mais me chama a atenção na vida de Wesley é que, de fato, ele se inspirou em Jesus. Ele, de fato, adotou a oração como seu modo de viver, como seu estilo de vida. Ele não abria mão do conhecimento. Nós sabemos que Wesley era um homem poliglota, um homem letrado, um teólogo profundo, mas uma coisa não anula a outra, e aqui eu quero destacar isso. Parece-me que, às vezes, muitos acreditam que o conhecimento teológico ele é o suficiente, e se dedicam muito a isso, e buscam muito isso, mas gastam pouco tempo, ou investem pouco tempo, essa é a melhor expressão, de fato, na sua vida com Deus. É possível ser um grande teólogo, é possível ter muito conhecimento e, de fato, ter o principal, que é um relacionamento profundo com o Senhor. De fato, ser profundo na intercessão, na comunhão, não é? Na unção, nos frutos do Espírito, nos dons espirituais. Porque não adianta tanto conhecimento teológico se eu não tenho a unção necessária para aplicar o conhecimento teológico. Vai ser apenas um discurso, pregações, boas mensagens, boas reflexões, mas mais do que isso, vida com Deus, ela precede o fazer para Deus. Então Wesley, ele soube associar esses dois elementos: o conhecimento, a fluência teológica, ser um homem erudito, profundo, mas ao mesmo tempo um homem que tinha uma profunda comunhão com o Pai. E de fato esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida enquanto discípulos e discípulas do Senhor. De fato, irmãos e irmãs, orar nos aproxima do Senhor e nos habilita para vivenciar e aproveitar ao máximo os demais meios de graça. Para termos uma vida frutífera de oração, que esse é o nosso propósito, né? Eu tenho certeza que cada um de nós que estamos acompanhando nessa manhã de domingo, que vamos acompanhar em outros momentos, todos nós temos uma caminhada de oração. Todos nós, de alguma forma, nós já aplicamos a oração na nossa caminhada. Mas o nosso propósito, o nosso desejo é olharmos para Jesus e vermos o quanto ele, de fato, valorizava e aplicava isso na sua caminhada, para que a nossa vida seja cada vez mais frutífera, para que nós possamos romper e avançar muito mais. E para nós termos uma vida frutífera de oração, é preciso mais do que nós estudarmos sobre o assunto. E nós temos estudado, nós temos falado, desde o começo do ano, nós temos ministrado muito sobre esse tema. Mas mais do que isso, irmãos e irmãs, eu e você precisamos orar, precisamos aplicar, precisamos pôr em prática aquilo que temos ouvido da parte do Senhor. Então, irmãos e irmãs, oremos, intensifiquemos, não é? Busque a cada dia ter o seu tempo a sós com Deus, não é? Busque se disciplinar no sentido de ter o seu horário, quer seja pela manhã, de tarde, de noite, mas busque ter a cada dia esse momento com o Senhor. Ore em particular, ore com os seus irmãos, ore com os seus discípulos, ore no carro, aonde você estiver, mas precisamos pôr em prática isso. Ore pelas madrugadas, não é? Convide amigos para estar com você em alguns momentos específicos de oração.
o que nós queremos é que, de fato, possamos romper, possamos avançar. E só podemos avançar se nós praticarmos. Oração é muito mais do que falar, é muito mais do que estudar. Oração é prática, é vida, é busca da presença do Senhor. E eu queria finalizar com uma citação do Charles Spurgeon, que nós já temos escutado, que nós já temos visto. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. E nesses dias, Deus está querendo fazer grandes coisas na terra, grandes coisas na sua família, grandes coisas Deus quer fazer na sua casa, meu irmão, minha irmã, grandes coisas Deus quer fazer em você, grandes coisas Deus quer fazer através de você, através de mim, através de nós, e Ele está nos convidando, nos convocando à oração. Grandes coisas Deus quer fazer no nosso distrito, já está fazendo e quer fazer, mas Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta conosco, e eu acredito piamente, irmãos e irmãs, que nós vamos ver muito mais o agir de Deus, o mover de Deus, a glória de Deus nas nossas vidas, à medida que eu e você, enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto discípulos e discípulas, alinharmos, restaurarmos, nutrirmos cada vez mais a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com Deus. Apresentemo-nos ao Senhor, coloquemo-nos à sua disposição, que a vida de Jesus nos mova a cada dia a uma busca mais profunda, de um relacionamento cada vez mais intenso com o Senhor. Que nessa manhã tão especial de ressurreição, se porventura a sua vida de oração precisa experimentar essa ressurreição, que você e eu possamos nos colocar diante do Senhor. Se você já tem caminhado, se você já tem mergulhado na sua vida de oração, Deus quer te levar para algo ainda mais profundo nesse tempo. Que nós possamos verdadeiramente orar, vigiar, que nós possamos de fato darmos o tempo necessário ao Senhor. Que nós possamos priorizar, ter a oração como nosso estilo de vida. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que de fato a nossa vida nunca mais será a mesma. E nós vamos romper, nós vamos ver ação sobrenatural, coisas sobrenaturais Deus quer revelar para aqueles e aquelas que buscam a cada dia a presença do Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3 nos diz: clamem a mim, que eu responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabem. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que nós possamos a cada dia sermos intercessores e intercessoras profundos no Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã, que o Espírito de Deus continue nos fortalecendo e nos despertando pelas madrugadas, pelas manhãs, em todo o tempo e em todo lugar, a uma vida mais profunda na presença do Senhor. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar por esse dia, pelas nossas vidas, por essa escola dominical, aonde nós te adoramos, aonde nós fomos ministrados pelo Senhor. E a nossa oração, Pai, é que a cada dia, como discípulos e discípulas, nós possamos ir mais fundo, Senhor, no nosso relacionamento contigo, em todas as áreas da nossa vida. Que a nossa vida de adoração, ela cresça a cada dia, que sejamos de fato verdadeiros adoradores e adoradoras, que nós possamos, ó Pai, estudar a cada dia a palavra, meditar mais profundamente, darmos tempo necessário, priorizarmos, ó Pai, conhecer ao Senhor através das Escrituras. E sobretudo também, Senhor, que possamos, enquanto discípulos e discípulas, praticar, não apenas ouvir sobre oração, não apenas saber que é bom, que é importante, mas praticarmos
buscarmos ao Senhor, nos debruçarmos em intercessão, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, gera cada dia em nós, igreja tua, Senhor, na face da terra, gera em nós, cria em nós um coração intercessor, Pai, um coração que tem prazer de falar contigo, assim como Jesus tinha e tem a cada dia, porque Ele continua intercedendo por nós, diz a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres conhecidos pelo amor, conhecidos por uma vida de oração, de intercessão, ó Pai, que sejamos em tudo, Senhor, a cada dia mais parecidos com o Senhor, mais semelhantes ao Senhor, que vivamos, ó Deus, para orar, que vivamos para buscar ao Senhor, que sejamos de fato discípulos e discípulas, ó Pai, com corações de intercessores, e que a Tua glória se manifeste a cada dia em nós e através de nós, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus.